tira todas as desculpas, vai e faz. Treina o hábito de fazer aquilo. Parece coisa de louco, né? Mas é porque você se comprometeu. Então, realmente é louco. Olá, eu sou o Marcos Rinaldi. E eu sou a Ariane Tonetti. E estamos iniciando mais um episódio do podcast Supere Seus Limites. Se você está assistindo pelo YouTube e ainda não é inscrito, já se inscreve aí no canal. A gente tem podcast novo toda semana. Então, hoje nós vamos falar sobre o que, Ari? Qual é o nosso tema de hoje? Tema principal será prioridades. Prioridade. Dizem, tem um ditado antigo aí, né, que diz que quem quer fazer dá um jeito e quem não quer fazer dá uma desculpa. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho. Você está inventando desculpa aí? Não tem feito, não tem dado prioridade porque é importante? Então, pense um pouco nisso. Fica até o final, que a gente vai dar umas dicas valiosas. Muito valiosas. E, Ari, eu quero fazer um destaque especial para minha camiseta. Cara, nem aliás, tá ela nem precisa destacar. Nem precisa destacar, porque já tá ardendo os olhos. Ó, Jorgeps. Eu já falei sobre Jorgeps em alguns episódios anteriores. É uma das grandes inspirações do nosso trabalho, o Jorgeps. Essa camiseta eu ganhei do pessoal lá de Marechal Cândido Rondon. Foi presente deles lá da edição 2020 do Jorgeps. Marechal é forte. E a Desafio 365, que é, né, a estrutura, a empresa que está por trás aí do programa Desafio 365. Nesse ano é quem administra, quem não administra é a palavra errada, quem coordena, ela faz a organização, toda a organização dos jogos, né, o Jorgeps, que são os Jogos dos Jovens Empresários do Paraná, é feita então pela Desafio 365, a gente está promovendo, tiveram mais de 320 inscritos, Top. Paraná, Santa Catarina, alguns convidados de fora. Então, quem quiser saber um pouquinho mais sobre o Jorgeps, seguir lá, @Jorgeps_oficial. Dei uma olhada lá, super legal, o Jorgeps fala com as pessoas, super engraçado o Jorgeps. Então é isso, pessoal, só destacando, pessoal de Marechal, obrigado pelo presente. E o Jorgeps é um caso bastante inspirador realmente pra gente, por isso eu fiz questão de fazer homenagem hoje com essa camiseta bem discreta. Bem discreta. Nada chamativo. Então, Ari, mas voltando nas prioridades, eu queria começar trazendo um questionamento aí para que as pessoas analisem o que é prioridade para elas. Então, se falando sobre prioridades, um conceito, eu acho que um dos princípios essenciais é que nós, como seres humanos, estamos aqui morando no nosso corpício, então precisamos que ele esteja saudável, né? Se a gente esquecer dos conceitos básicos aí de saúde do nosso corpo, por exemplo, não se hidratar, deixe de tomar água, não vai morrer. Então, eu vou colocar como um dos itens aqui, como um item inicial, e a gente trouxe uns papeizinhos aqui cortados, tá? Vocês estão vendo uma baguncinha aqui na nossa mesa hoje, que eu estou trazendo um modelinho de ideia, que inclusive, dando os créditos, quem me apresentou esse modelo, eu não sei quem é o autor, quem trouxe a ideia originalmente, mas quem me apresentou foi o Anderson Cavalcante, que é da editora Buzz, e ele apresentou esse modelo, eu achei muito legal e trouxe aqui para vocês essa ideia, então prestem atenção na ideia. Tá? Então, nós vamos colocar aqui, olha lá, um pontinho lá para a saúde. Então, pensa lá, vamos colocar como ali, esse um pontinho para a saúde. Tá? Aí, cada um vai ter suas prioridades, tá? Tem gente que vai falar, mas essa sequência está errada, tá? Mas analisem aí pensem nas prioridades de vocês. Aí, a gente tem nosso lado espiritual, tá? Então, vou colocar um 0 ali para dar 10. Então, agora ficou 10. A gente tem a nossa saúde, nossa espiritualidade em dia. Aí vem mais um pontinho, ficou com esse bração aqui, a área está tendo que colar lá. A gente coloca, por exemplo, a família. Então, agora ficou 100, área. Então, nota 100 aí para nossa... A gente tem a espiritualidade em dia, família em dia, tá cuidando da família. Aí, a gente tem, por exemplo, o trabalho. Então, ficam 1000, Cada vez a gente vai agregando mais valor nesse conceito de vida, né, pra gente. E aí a gente pode colocar, por exemplo, dinheiro, e aqui, tem N coisas aqui que poderiam ser colocadas, tá? Aqui só uma ideia do que colocar. Então, colocamos dinheiro aqui, virou 10.000. E assim a gente pode ir acrescentando valor. Então, a cada zerinho que a gente vai colocando para cá, a gente ganha valor, a gente vai estar melhor, mais completo, certo? Só que Aí, Ari, vou te pedir para tira a saúde lá.
E aí, sem a saúde, a gente tem um monte de zero aqui, né? Porque as coisas começam a Não tem sentido. fazer menos sentido. Claro que aí tem toda a discussão, não, mas tem a espiritualidade, né? Tem um monte de discussão à parte, mas se você não estiver bem, a pessoa, poxa, tá acamada, né? As outras prioridades começa a voltar a ser prioridade a saúde, né? Sim. Então, assim, é muito menos... A gente fica muito menos integral aí, né? A gente não tem chance de repente, estar tão bem se a gente não tiver o pilar saúde em dia. Então, e falando de saúde, a gente acredita aqui, quem já é ouvinte do podcast, já sabe que a gente fala, né? Aqui nós estamos no podcast Supere Seus Limites, a ideia é incentivar as pessoas a praticarem, a terem hábitos mais saudáveis, a cuidar da sua saúde física, sua saúde mental, e a gente faz isso, a gente fala que o caminho para fazer isso é através da atividade física, através de uma alimentação melhor e a cabeça em dia. E aí, então pensem, né, nessa prioridade e o quanto você está dando prioridade à sua saúde, à atividade física, a uma alimentação mais saudável. Essa é uma análise, então, para a gente fazer. Vou tirar os papeizinhos aqui agora para a gente dar seguimento aqui. Acho que é toque aí. Se eu ficasse o papelzinho aqui, eu ia ficar olhando para ele e tal. Enfim. E aí, Ari, eu vou trazer aqui o conceito assim, se a saúde não é prioridade para você, se você não encara como prioridade, acho que já é o momento de fechar a janelinha, sair, parar de ouvir o podcast, porque nós vamos falar o que nós vamos falar aqui não interessa para você. Mas a gente não quer que você vá, então fica aqui. Não, se a saúde não interessa, eu quero que vá mesmo, porque aí não tem Que jeito. maldoso, mas às vezes a pessoa muda de ideia. Bom, então nós vamos mudar a sua ideia se você ficar. Isso. Se a pessoa ficar, ela tem um mínimo de interesse. Tem. Vamos lá. E eu gosto sempre de trazer o conceito e ir lá buscar no dicionário, porque a gente sabe o que significa prioridade, né? A gente sabe o que é. Mas, quando a gente vai lá no dicionário, ele sempre nos dá alguns insights, assim, né? Algumas sacadas, e fala, cara, olha que bacana isso. Então, eu gosto muito de trazer. E eu trouxe aqui, ó. Prioritário é tudo aquilo que vem primeiro, em ordem, tempo e dignidade. Então, vamos lá, ordem. Vem primeiro em ordem. Vou planejar a minha semana. Certo. O que eu vou pensar primeiro? Então, eu vou colocar isso aqui como uma prioridade, como uma das minhas prioridades ou a prioridade. Então, a prioridade é quando na ordem você coloca primeiro. Então, vou fazer uma lista de tarefas. Vou colocar essa tarefa aqui no começo. E aí vem a questão do tempo. Então, eu priorizo um tempo para fazer isso. Porque tem um detalhe importante que todo mundo tem o mesmo tempo, né? A gente não vê gente que consegue fazer de tudo, consegue fazer atividade, consegue trabalhar, consegue estudar, consegue... E todo mundo tem as mesmas 24 horas. Desde o estagiário ao milionário tem as mesmas 24 horas. Ao bilionário tem as mesmas 24 horas. Então, priorizar esse tempo. Então, prioridade tem a ver com dedicar tempo. Sem dedicar tempo, não tem muita prioridade, certo? E a dignidade, que eu até falei, cara, por que dignidade? Então, primeiro, em ordem, tempo e dignidade. E aí eu fui pensar, por que dignidade, né? Fiquei pensando na hora que a gente colocou. E dignidade, uma das traduções é maneira de se portar que incita respeito. Então, respeitar o que é prioritário. E aí eu dei o exemplo aqui, se você tem uma prova importante para fazer, né, você vai se preocupar com o horário daquela prova, você vai preocupar em estar lá presente, se é realmente importante para você. Então, é isso, incitar esse respeito, dar esse respeito àquilo que você colocou como prioridade. Então, assim, no caso da atividade física, vou fazer uma atividade física, me proponho a fazer. Certo. Se eu não tratar aquilo com o devido respeito, é só uma bobaginha lá, uma aulinha que eu faço. Se você não tratar com respeito, você não vai conseguir, fatalmente você vai pular, não vai dedicar o tempo, não vai colocar como prioridade. Então, o respeito é um item importante, esse incitar respeito é um item importante da prioridade, que eu aprendi na pesquisa aqui agora, analisando, porque parece tão bobagem, mas eu aprendi nessa pesquisa que agora eu fui fazer e falei, cara, que sacada. Faz sentido. Sacada. Em tempo, então, vem primeiro em ordem, em tempo e em dignidade.
O Rinaldi, e é muito engraçado, porque quando a gente deixa... É engraçado mesmo. Desculpa, vai. Quando a gente deixa pra depois, às vezes o depois ele não acontece, ele se torna um nunca, né? Como a gente colocou antes, conversando, né? A gente tava trocando ideia com o Marcelão e fez todo sentido, uma analogia boba, mas que é do dia a dia das pessoas, né? E pessoas comuns, que elas querem começar a ter uma prioridade na saúde delas, no sentido de levantar e fazer uma atividade física, falar, não, agora eu quero mudar, quero sair do comodismo, cansei, né? Mudanças, a palavra mudança. E o que a gente tava trocando ideia? Que às vezes a pessoa ela fala assim, ó, todos os dias eu vou caminhar 30 minutos, né? Começar a criar um hábito, ver o que eu gosto de fazer e tudo mais. Só que daí ela começa assim, mas eu tenho que trabalhar, eu tenho que levar meu filho na escola, eu tenho que, sei lá, ir no mercado, eu tenho que fazer 1000 coisas. Todo mundo tem muitos, assim, as pessoas são atarefadas, né? Dia a dia. Só que se, às vezes, essa pessoa deixa pra fazer uma caminhada, uma atividade física, algo que busca a saúde, no período, exemplo, noturno, à noite, depois de ter feito tudo isso, às vezes ela tá cansada. Ela fala, ela chega, ela senta, ela fala, então, acho que eu não vou hoje não, eu tô cansada, deixa pra amanhã. E aí, realmente, encaixa com a frase que a gente falou aqui, se a gente deixa pra depois... Aí deixando pra depois, aí deixando pra depois. Pra muita gente eu vejo que funciona a atividade à noite, muita gente mesmo, mas se você tem essa dificuldade, já tentou à noite, de repente não consegue, Seria legal. É uma boa dica tentar antecipar, fazer mais de manhã, porque realmente eu estava conversando com o professor de natação e ele me falando que os alunos que em dias, por exemplo, mais frios e tal, ele falou, cara, de manhã a galera vem. Que é mais difícil, o cara tá aqui 7 horas da manhã pulando a piscina, é mais difícil do que ele tá aqui 9 horas da noite. Porque ele teve que acordar mais cedo, sair da cama, teve que vencer tudo aquilo. Então, vamos dizer assim, sugestivamente seria mais difícil. E na prática, o que acontece é que o pessoal da manhã vai e o pessoal da noite não vai. Por quê? O cara da noite, a hora que ele chegou em casa, que tá quentinho, frio, tá quentinho dentro de casa, ele não sai mais. Então, mas na prioridade do dia a dia faz total sentido isso que você falou. Porque daí, o que acontece? A pessoa, às vezes, ela critica, por exemplo, mas acordar às 5 horas da manhã, acordar às 6 horas da manhã, e às vezes ela começa a ter gosto, fala, não, eu vou acordar pra fazer. Não é que é ruim, mas a gente usa a palavra, vou me livrar. Mas é que, às vezes, você faz, você realiza, você se satisfaz, e aí você já vai trabalhar melhor, você vai cuidar dos seus filhos melhores, você vai fazer suas atividades sem aquele peso tipo, me comprometi, igual você colocou na prioridade, dignidade, hora e tempo, enfim, na questão da dignidade, no sentido de, poxa, eu priorizei isso, né, então eu quero fazer todos os dias. E ela acaba fazendo, ela não deixa pro final. Acho que se encaixaria nisso, né? Sim. Ela tentar ver o melhor, se adaptar ali no melhor tem uma coisa maneira. interessante, inclusive, as pessoas se sentem às vezes culpadas de dar prioridade para si. Isso acontece muito, por exemplo, com mãe, eu vejo acontecendo bastante. Tipo, eu tenho filho, mas eu não posso sair. Tinha um celular apitando aqui. Eu não posso sair e, poxa, eu vou deixar meu filho em casa, né? Claro, mesmo com alguém, mas, poxa, estou dando uma prioridade para mim. Às vezes as pessoas se sentem mal em dar prioridade para elas. Exato. Eu vejo acontecer isso muito. E eu tive um papo legal com a Raquel, que é amiga em comum nossa aí, e ela falou, para eu estar bem para minha família, eu tenho que estar bem comigo mesmo. Então eu faço meu exercício, eu volto bem para casa psicologicamente, fisicamente, e aí eu tô bem, aí eu tô 100% para a família, entendeu? Eu tô 100% para cuidar do meu filho, tô animado, tô de bem comigo mesmo e, consequentemente, transmito isso para ele. Excelente exemplo. Então, se você tem problema em priorizar porque você acha que, não, mas tem gente que acha que não merece, inclusive. Se você for olhar no aspecto mais psicológico, a pessoa acha que não merece tirar um tempo para ela. Errado. Subconscientemente, às vezes de maneira inconsciente mesmo, a pessoa acha que ela não tem o direito de tirar um tempo para ela. Então, assim, é importante que a gente priorize o que é importante. Se você não estiver bem fisicamente, sua saúde não estiver em dia, se você não estiver bem psicologicamente, não vai, lembra do 1 e os zeros, né? O restante vai ficar difícil de sustentar. Então, esteja bem, coloque isso como prioridade.
E uma das maneiras fáceis de você priorizar, o que facilita, é você fazer o que você se sente bem. Show. E às vezes, para fazer o que a gente se sente bem, a gente tem que experimentar coisas diferentes, né? Exatamente. Cara, tem gente fazendo os mais diferentes tipos de atividade. Desde lá, você pega esse seu... Escalada. A gente conheceu, inclusive no Desafio 365, um amigo, agora um amigo nosso a gente conheceu aí, que ele faz uma modalidade chamada Tai Chi Chuan, que é uma modalidade que eu nunca tinha ouvido falar. Daí fiquei conversando algumas horas com ele sobre a modalidade e tal. Assim, super interessante. Não para quem tem problema de joelho, para quem tem problema de articulação. Tem um monte de problemas lá, que ele me deu uma lista enorme. Falou, quem tem problema disso, problema daquilo, problema daquilo, problema daquilo, problema daquilo, pode fazer Tai Chi Chuan. Não é mais... Segundo ele, força menos as articulações ali, com o joelho, por exemplo, do que uma yoga. Então, as posições que a gente faz, elas são interessantes. É baseado numa luta. Enfim, não sou especialista em Tai Chi Chuan, mas só para mostrar que existem diversas coisas. Às vezes a pessoa, mas eu não gosto de ir na academia. Eu não faço atividade porque eu não gosto de ir na academia. Exato. E aí se descobre num pilates, se descobre fazendo... Às vezes tem gente que a atividade pela atividade não é tão atrativa, mas vai lá e faz um Tai Chi Chuan que tem os níveis, que tem as faixas, né? Que tem ali todas as graduações, eu não sei se são faixas, enfim. Mas às vezes aquilo estimula a pessoa num nível gigante. Ela se encontra. Então experimente coisas diferentes. Às vezes a pessoa vai lá e acha que não só existe academia, só existe caminhada, corrida e tal. De repente nunca correu, experimente correr. Tem gente que, eu conheço pessoas, a gente conhece, temos amigos em comum que odiava correr. E daí hoje ama correr. Por quê? Porque odiava porque nunca tinha experimentado. Mas experimentar não é fazer uma vez, né? Exato. Experimentar falar assim, não, eu vou fazer 2 meses com bastante disciplina para ver como é que vai, se eu vou me adaptar e tal. Exatamente. Então, tem que conhecer. Vai experimentar natação, vai experimentar. Então, experimente coisas diferentes. Acho que a gente pode fazer, inclusive, um episódio falando só sobre modalidades diferentes, né? Trazer algumas pessoas aí, modalidades diferentes. Eu lembro de um Jojeps que a gente tinha que pontuar, fazendo... Falando do Jojeps. Né? Do que da criança. A gente tinha que pontuar fazendo uma atividade diferente por dia. Então, por exemplo, um dia era caminhada, o outro era escalada, o outro era patinação no gelo. E então, assim, você escolhia a modalidade, mas tinha que ser diferente, um dia do outro. E assim, era muito difícil, Marcos. Eu não sabia o tanto de esporte que existia que a gente poderia fazer. A gente se reuniu para jogar queima. Betes. E aí, assim, num grupo, imagino que é um grupo de jovens empresários, né? No caso, é o público do Jojeps. E a gente se reunindo e numa quadra jogar queima. E, cara, todo mundo se divertindo muito. Risada, e, assim, um exercício de altíssimo gasto calórico. Exatamente. Né? Então, assim, tem formas. Eu tenho uma amiga minha que estava me contando, fisioterapeuta, Daiane, que é parceira do Desafio 365, inclusive. Ela estava me contando, eu tô indo todo domingo, a gente juntou um grupo de amigos, a gente tá indo jogar vôlei. Então, eles saem domingo, vão lá, jogam vôlei. Falou, cara, a gente passa 1h30, 2 horas jogando vôlei. Entendeu? Então, assim, ela tava até com o braço, né, todo doído. Falou, nossa, descobri uns músculos aqui que eu não sabia que tinha. Inclusive, o marido dela, o Anderson, falou que domingo levou uma bolada na boca dele. Ariane do céu, eu fiquei com medo de quebrar meus dentes. Falei, tá vendo? Ele falou assim, eu falei, nossa, mas o pessoal é violento dele. Não, é só profissional. Figura. Então, é isso aí. São prazeres diferentes. E ela falando, eu adoro jogar. E fazia anos e anos e anos que eu não jogava. Então, às vezes, é juntar uma equipe e jogar um vôlei. Exato. Uma galerinha. É descobrir as atividades. Então, você preenche uma das suas atividades semanais, que seja. Não vai fazer só o vôlei, que você vai lá vai... Sim. Eu falo que o pessoal, inclusive, critica muito o futebol do final de semana, quando ele só é o futebol do final de semana, né? A pessoa nunca faz nenhuma atividade e vai lá e joga o futebolzinho do final de semana, numa carga, às vezes, mais intensa ali e tal, que pode ser um problema, né? Então, assim...
Com cautela, vai com cautela, vai devagar, vai se descobrindo, vê o que você se adapta melhor, o que você gosta. Não faça só uma atividade por semana intensa, mas pode ser uma atividade recreativa que você vai ter. De repente, você se propôs a fazer 3, 4 atividades na semana. Boa. Uma delas pode ser, domingo à tarde a gente joga vôlei. Ou bets, né? Quem conhece bets aí? Deixa depois nos comentários. Legal. Nossa, vai ser legal. A gente jogou bets no Georgeps também. Rolou um campeonato de bets em Toledo ali, né? Não, sério, muito legal. Muito legal mesmo. Então, pessoal, tenta descobrir o que você gosta, é uma dica importante para priorizar. E aí tem também a receita do Marcelo, né? A gente veio perguntar antes aqui do podcast pro Marcelo, que é assim, Marcelo, né, vamos dar umas... O que você faz para priorizar? Né? Como é que é prioridade para você? Eu só faço. Ele deu outra dica. Se ele não faz o que ele falou que iria fazer... Num dia, no outro ele paga. Se tiver que fazer duas atividades, ele vai fazer aquela que ele não fez ontem e a do dia. Exatamente. Tá certo, né? Tem que pagar. Recuperação. Recupera o ponto perdido, né, Marcelo? E o Desafio 365 ajuda nisso, né? Total. Que é assim, você tem o pontinho ali pra você fazer, você não fez num dia, você vai fazer no outro e tem que fechar a semana. É mesmo. Então, a gente tem... Só faz. Tem várias técnicas no Desafio 365 que ajudam muito quem está participando a priorizar as coisas, né? Várias técnicas ajudam a priorizar. Então, e a gente tá com algumas dicas aqui, né? Isso aí. Tem uma coisa que você falou que eu acho importante a gente passar. Priorizar, a gente às vezes acha que é multitarefa, que a gente consegue fazer tudo ao mesmo tempo, que a gente é o super-homem, a super-mulher, enfim, a Mulher Maravilha, né? E a gente não é, a gente precisa aprender a ter mais foco, né? Então, priorizar uma coisa significa muitas vezes que você está abrindo mão de outras. Total. Certo? Então, você colocou a palavra abdicar ali no nossa preparação para o podcast. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse abdicar. Boa. Porque assim, quando a gente prioriza algo na nossa vida, a gente, às vezes, temos que nos abdicar de algo que a gente gosta. Por exemplo, às vezes eu tenho que fazer um treino que eu tava falando lá que às vezes a pessoa ela deixa pra noite, só que ela tá com preguiça, ela não faz. E eu sou mais ou menos igual o Marcelo, no sentido de ter que fazer, eu faço, e não é independente do horário. Mas, às vezes eu deixo de almoçar com a minha família, porque eu tenho que fazer aquele treino e é o único horário que eu consigo na hora do almoço. E pra mim tá tudo bem, eles entendem, porque eles sabem que se eu fizer isso num dia, no outro eu vou estar com eles, almoçando e tudo mais. E assim, eles super apoiam também, sabe? Poxa, a Ari não vai vir hoje, não tem problema, vamos guardar um pratinho aqui, depois ela almoça, depois, entendeu? Isso é legal, ter o apoio também. Então assim, às vezes, se eu tenho uma prova pra fazer, pessoal, vamos sair tomar uma e tudo mais. Eu, Ariane, não gosto de fazer alguma prova que vale atividade física no outro dia se eu ingerir álcool um dia antes. Tipo, sei lá, bebi um copo de cerveja, 2. Ariane, meu corpo não responde, ele não responde comigo. Então, eu tenho que me abdicar um pouco, às vezes, disso também. De beber algo que eu gosto de beber com os amigos, tudo mais, socialmente. Dormir, sono. Às vezes, vamos sair numa balada e tal, uma festinha e tal, vamos até tarde. E aí eu falo, cacete, mas no outro dia eu tenho que acordar cedo, porque eu tenho um compromisso, né? E às vezes eu falo, não, eu vou, mas eu vou voltar cedo. E hoje em dia a galera mais respeita, sabe? A galera entende. Antigamente não, antigamente era, para com isso, para com essa vida, sai dessa, e não sei o quê. Então tinha um preconceito, passei por muito preconceito. Então, assim, é algo que a gente pega amor, sabe? Então, a gente coloca lá o nosso propósito, prioriza aquilo, vira um foco, né? Vira ali a disciplina, e você tem que fazer, só faz. Então... e tem as coisas que eu diria até mais simples, que as pessoas às vezes não querem declarar, mas valorizam muito. Então, até hoje, eu conheço muita gente que adora uma novela, então não quer deixar de assistir a novela para ir fazer atividade física. Tem muita gente que curte ainda muito novela. Tem o pessoal das séries, né? Então, tem aquele horário que ela tem para assistir a série. E às vezes, é 1 hora por dia que ela passa assistindo a série, era 1 hora por dia que ela podia abdicar da série
para fazer atividade física. E aí vem a pergunta, o que é prioridade para você? O que é importante para você? O que importa? Porque se importa mais a série, mas eu não faço nenhuma atividade física, mas todo dia, 1 hora por dia, é o meu descanso, eu assisto minha série. Então, será que as prioridades não estão erradas? Então, pense nas suas prioridades. Aquilo que a gente colocou aqui na parede, pense nessas prioridades. Às vezes é 1 hora que você está assistindo série, você podia estar fazendo um bem danado para a sua vida e você não está conseguindo fazer. Equilíbrio, né? Equilíbrio. Vamos às dicas que você tinha já começado, então? Vamos às dicas, então. Bom, dica 1 que a gente colocou aqui seria... Nossa colinha, né? Nossa colinha. Esse é um podcast super light, a gente fez algumas dicas assim do que a gente falou. O que a gente faz? O que a gente tem feito para priorizar? Então a gente anotou algumas aqui, até a gente já deu uma pincelada ali antes, mas a gente vai repassar aqui. São 5 dicas bem rápidas, simples e diretas aqui. Isso, simples. Coloque na rotina semanal e faça. É igual o Marcelão falou, só faz. Coloca lá, eu quero caminhar 4 vezes na semana, 30 minutos, todos os dias. Mas o único horário que eu consigo é 6:30 da manhã. Então coloca, escreve, anota, que daí você vai e faz. Isso aí. Essa programação semanal, para mim, é uma das chaves. É assim, coloca na sua rotina semanal. A semana é muito bom quando você consegue encaixar dentro da rotina semanal. Então, assim, olha, segunda, quarta e sexta, de tal a tal hora, eu estou fazendo isso. E você não marca mais compromisso. Aquilo vira prioridade. Você trava aqueles dias e aqueles horários na sua agenda e não marca coisa, não marca reunião, não marca... É pra você, né? Investimento aquele horário, e eu tinha muita dificuldade de fazer isso, viu? Muita. Próximo episódio a gente fala disso. Eu tinha bastante dificuldade para conseguir... A gente vai falar num outro episódio realmente sobre isso, mas eu tinha muita dificuldade em conseguir dar essa prioridade. Então, como empresário, né, eu tinha uma empresa na área de TI e tal, então eu colocava uma proposta de atividade, mas eu não considerava, olha lá, a descrição do dicionário, em ordem, tempo e dignidade, isso é dar prioridade. E eu não dava prioridade, principalmente dignidade. Eu não olhava como uma coisa, assim, eu tinha uma atividade para fazer, uma atividade física, mas qualquer compromisso que aparecesse, eu colocava em cima daquele horário na agenda, entendeu? Eu não falava assim, poxa, esse horário eu não posso. Um cliente pediu alguma coisa, que era perfeitamente. Depois eu comecei a descobrir que eu podia falar, olha, esse horário eu não posso, mas vamos fazer outro horário? O primeiro cliente que pedia assim, eu precisava de alguma coisa nesse horário, você pode conversar uma reunião nesse horário? Pô, posso? Tá. Por quê? Não estava dando a dignidade naquele processo. Então, para mim, isso foi por anos eu tive problema com relação a isso, com respeitar, né, dar o devido respeito ao que eu não considerava prioridade. Sim. Então, eu não dava respeito, eu não dedicava tempo e não colocava na minha lista ali em primeiro lugar. Próximo. E aí, no começo, tem um cara que fala muito isso, que é assim, no começo treine o hábito e depois treine a excelência. E aí eu vou dar o exemplo da natação, né? O pessoal que segue lá no Instagram vê que eu estou tentando nadar, né? Aprendendo a nadar. Então, o @ Rinaldi.Marcos, procurem lá. E assim, no começo de uma modalidade e tal, é muito difícil, porque você vai lá só tomar pau. Se você está começando praticar qualquer coisa que você está praticando, você está começando, você vai lá para passar vergonha, para tomar pau. Você vai na academia, você tem que mexer no pezinho lá, colocar no primeiro pezinho e puxar assim, daí você olha o cara do lado, no mesmo aparelho, o cara tá com aquele monte de peso desse tamanho puxando, você tá puxando um ferrinho lá, e sai com os braços tortos, né? Então, é duro. Vai nadar, vai atravessar a piscina, toma meio litro d'água na ida, meio litro na volta, chega lá tossindo. Vai corre 100 metros, tem que parar, e aí você vê o cara correndo 20 km do seu lado. Então você vai ser duro no começo. E se você não tiver uma certa persistência, você vai desistir. Se não for prioridade para você, aquilo não é prioridade, vou fazer. E aí dentro dessa dica, treina primeiro o hábito. Então vai ter dificuldade, você sabe que vai chegar arrebentando,
Mas vai. Boa. Treina o hábito. Treino psicológico. Treina o hábito. É 3 vezes por semana, esteja lá 3 vezes por semana. Faça chuva, faça sol, aconteça o que acontecer, não vai ser o treino perfeito, hoje eu não estou com vontade, hoje está frio, hoje... Tira todas as desculpas, vai e faz. Treina o hábito de fazer aquilo. Depois você vai treinar a excelência. Depois você vai começar, no exemplo da natação, depois eu vou começar a me preocupar mais que eu tenho que corrigir a braçada, que eu tenho que erguer o quadril, mas eu tenho que treinar primeiro o ir. Porque se eu não tiver essa base, nada vai rolar. Então, treine primeiro o hábito, mas treine mesmo. Para depois aperfeiçoar. Depois você vai se preocupar com a excelência. Boa. O outro que a gente já falou é tente descobrir o que você gosta de fazer. Então, mas eu não gosto de musculação. Mas tudo bem. Então, tenta fazer uma aula de crossfit, uma aula de funcional, uma aula, jogar uma bola, jogar um vôlei, não sei. Veja o que você gosta de fazer e você se sente bem. E começa a fazer para virar já uma rotina, algo que você pega amor para aquilo. E aí eu acho que é uma coisa importante. Às vezes no começo tudo que você for fazer vai ser difícil, como a gente falou aqui. Sim. Então o que eu diria como dica aqui nesse item tente achar algo que você gosta de fazer, persista um pouquinho. Porque às vezes quando você vai na primeira você não gosta muito. Então coloca um prazo para você. Fala, olha, eu vou fazer isso aqui por 2 meses. Eu vou treinar o hábito por 2 meses. Eu vou ir lá, gostando ou não gostando, 2 meses eu vou ir lá e vou fazer. 3 vezes por semana eu vou estar lá, no dia e no horário. Depois de 2 meses, aí você tem uma condição de avaliar. Você todos chutando aqui, 60 dias. Você tem uma condição de avaliar se você gosta ou não. Porque até isso acontecer, a não ser que você não goste demais mesmo, né? Que você fala, meu Deus, foi a primeira aula, isso não é pra mim de jeito nenhum. Mas você conhece um pouquinho mais para depois você julgar se você gosta ou não. Exato, tem que conhecer pra julgar. Porque às vezes numa primeira impressão pode ser muito ruim e depois você se apaixona pela coisa. Já vi inúmeros casos assim. Sim. Entendeu? Então, uma dica legal dentro dessa dica. Próximo. Não deixe só hoje eu não vou te pegar. Dentro da linha ali do treinar o hábito, acontece muito só hoje eu não vou. Não, só hoje. Hoje eu vou fazer tal coisa. Hoje, coloca outra coisa como prioridade. E aí só hoje eu não vou, amanhã eu não vou também. Quando você vê, passou um mês sem ir, e quando você vê, você já desistiu. Aí aquela coisinha, eu tava indo, mas eu não tô indo mais. Você vai perdendo, quando vê, não foi mais. Já passei bastante por isso também. Então, não deixo, só hoje eu não vou te pegar. O comodismo ali, não, hoje tá frio, não vou não. Vai. Mas eu vou chegar meia hora atrasado. Meia hora foi muito, né? Eu vou chegar 10 minutos atrasado, 15 minutos atrasado. Meia hora, dependendo da aula, chegar lá, acabou. Mas eu vou chegar lá 15, 20 minutos atrasado, vai. Não vai ser perfeito? Não, mas vai e faz. Boa. E dando link nessa dica, né? Se perder um dia da semana, recupere. Se realmente não deu, né? Se não deu mesmo, eu tava com dor de cabeça, o trabalho me ocupou demais, não consegui. Tudo bem. Amanhã você faz um pouquinho a mais, né? Recupera. Faça a recuperação. Que foi a sacada do Marcelo ali também, né? Então, recupere. E, Ari, pra gente ir já pro grande final, pra finalização aí, eu queria saber as armadas que você já fez para fazer esse negócio de priorizar. Porque a gente, dentro do Desafio 365, o Jogeps, que tem essa conexão e essa inspiração, a gente tem, como eu falei, as técnicas para priorizar as coisas, para fazer com que a gente priorize. Para aprender. E dentro desse ter que priorizar, ter que fazer, né, o que tem que ser feito, conta aí para mim, você já fez alguma coisa assim que você não faria dentro do normal se não tivesse colocado mesmo como compromisso, como prioridade? Já, pela minha cara de responder. Gente, eu já no sentido de... Gente, eu já mesmo. Já. E não foi 1 ano, nem 2. Por algumas vezes. Teve um dia, que foi recentemente, né? Vou contar uma história recente. Que eu faço mestrado em Maringá e eu tava no meio da clínica, com a minha orientadora, os professores e afins. E 12:10 eu teria uma reunião, porque seria uma atividade física que eu teria que pontuar. Por causa que a gente está participando de um desafio, né? No caso, o Jogeps, e seria o meu último dia da semana para conseguir... É uma aula, né? A gente tinha que fazer uma aula funcional.
Exato, era uma aula de funcional com a Fábio. E 12h10. E eu tava saindo da faculdade meio-dia. E eu falei, Jesus... E tava chuviscando lá em Maringá. E eu falei, e é agora? O que eu vou fazer? Tava com pouca bateria, mas eu falei, ainda dá. Eu simplesmente me troquei no meu carro. Porque daí eu levo meu carro é minha casa, né? Meu carro é minha vida, tá tudo lá. Eu me troquei dentro do meu carro, coloquei, não lembro se era chinelo, se eu fiz descalço ou de tênis, e saí da faculdade e falei, eu preciso achar um lugar que não esteja chovendo muito para eu colocar meu celular para participar da aula e fazer atividade. Em 10 minutos eu encontrei um parque. Maringá é legal que tem vários parques, né? Várias TIs e afins. E parei lá, e encostei meu carro e chuviscando. Eu olhei pra cima e falava, ai Deus, o que eu tô fazendo aqui? E a galera passando e olhando, e falava, o que é o doente ali? E ela olhando pro celular e fazendo funcionalzão lá, burp, velho, pra cima. Valeu, Fabi. Fazendo funcional, fazendo atividade física e tal. Ao mesmo tempo eu ria com a situação, mas assim, é engraçado. É engraçado porque você se coloca num plano que normalmente você não faria, mas pelo comprometimento, né, como é uma prioridade, eu fiz. Depois eu dei risada e eu falei, Ariane, olha, sério, só você mesmo. Só eu nada, porque tem muita gente doida igual a mim. E é algo que vira assim, a gente pega amor. Então, independente do que as pessoas falam, né? Só pra louco mesmo. Tem que ser prioridade pra você parar no parque com o celularzinho na frente e ficar... Exato. E assim, não me arrependo. Detalhe, né? Super normal parar no parque e fazer uma atividade física. Não meio-dia, no sol de rachar. Não, tava chovendo, lembra? Tava chuviscando ainda. Eu coloquei, foi muito engraçado porque tinha um banco. Eu coloquei uma toalhinha em cima do banco, meu celular embaixo, encostado, pra eu assistir a aula. Tipo assim, literalmente tava cômico, mas... É engraçado, são histórias pra gente estar contando, né? Dividindo com vocês. Mas é prioridade, porque realmente, eu me comprometi com aquilo, né? Então, se eu me comprometi, eu tenho que cumprir. Legal. E entra dentro dessa rotina semanal. Então, você se propôs a fazer uma determinada quantidade e tal. Tem que fazer. Eu já fiz umas coisas também... Eu já contei num outro episódio aí sobre corridinha entre terminais lá em Guarulhos, né? Tipo... Você lembra ou não? Ah, tá. Contou. Eu te conto, assim, ia viajar, não ia rolar tempo ali, tinha uma conexão grande, acabei levando shorts, um tênis e fiz uma corrida lá. Guarulhos tem uns terminais que são bem longe, assim, um do outro, e eu fui correr entre os terminais lá. Então, assim, a pessoa olhava e falava assim, acho que a segurança deve ter me monitorado. Dali a pouco tava Polícia Federal, devia estar de olho em mim. O que ele tá fazendo? Deve ser terrorista. Foi estranho, fora da rotina. Não, né? E eu já fiz também, uma outra vez que eu ia viajar, teve um ano que eu acabei viajando muito, muito mesmo. E dentro dessa linha de priorizar, eu tinha metas semanais para cumprir, que é dentro desse conceito mesmo do Desafio 365, tinha metas semanais, e eu precisava, eu tinha que viajar, ia sair muito cedo, eu tinha que acordar tipo umas 4 da manhã, para poder pegar o voo, tal, e ia chegar muito tarde também no destino. E aí, o que eu fiz? Falei, olha, então, que esse dia não tinha conexão que dava para fazer no meio lá, falei... Cara, o que eu vou fazer e tal? Fui dormir um pouco mais tarde, quando deu meia-noite eu tinha que fazer no dia seguinte, né? Porque a gente tem umas metas de dias e tal, eu tinha que fazer no dia seguinte, porque no mesmo dia eu já tinha feito uma atividade. E aí, o que eu fiz? Esperei da meia-noite, deu meia-noite. 00:01, comecei, fiz meus 40 minutos de atividade física. Caceta! Fui dormir, acordei no outro dia de manhã, falei, não, dormir eu durmo no voo, vou ter bastante tempo para dormir. Então, assim, rodou a 00:01, já é outro dia. Bora fazer o exercício e Parece coisa de louco, né? Mas é porque você se comprometeu. Então, realmente é loucura. Comprometimento, virou prioridade e é isso aí. Então, assim, o que você já fez para priorizar? A gente tá falando nos extremos aqui, né? Umas coisas assim, tipo, vocês vão olhar e falar assim, pô, é louco, né? Eles é louco. Mas é hardcore isso. O levar a sério a prioridade, levar a sério a coisa, quando você coloca uma prioridade, você vai entender, né, que é bacana, é bacana. Isso te dá uma força, assim, de falar, realmente virou prioridade para mim, eu vou fazer esse negócio. Então, fica a pergunta aí, né? Isso aí.
que é prioridade para você? Eu cortei a Ariane, mas Não, essa é isso pergunta, aí. né? Você só complementou. O que é prioridade para você? Então, para encerrar esse podcast, quero que você pense aí, você que está em casa, qual é a sua prioridade? O que você está encarando como prioridade? Se é a saúde, se a saúde tem ficado lá para terceiro, quarto, quinto plano, tem ficado para mais tarde, o mais tarde tem se tornado nunca. Será que é isso que está acontecendo contigo? Se for isso, ouça, veja os podcasts anteriores, a gente tem podcast falando sobre metas, a gente tem um monte de podcast, acompanhe os podcasts daqui para frente, porque tem muita dica interessante para fazer você fazer o que tem que ser feito, fazer você superar seus limites. Muito certo, bem. Ari? Muito bem. É isso aí, pessoal. Então, quem está assistindo no YouTube, faz aquela coisa lá que eu adoro, né, do YouTube, lá deixa o like, compartilha, aquela coisa toda. Então, pessoal, muito obrigado por quem ouviu até o final desse episódio. E eu sou o Marcos Rinaldi. E eu sou a Ariane Tonetti. E nós nos vemos no nosso próximo episódio.